Você conhece o caso do casal que foram mortos pelo jovem Austin e a Rolf? As vítimas que foram mortas cruelmente e depois foram canibalizadas? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Austin era um jovem bem alegre e na época que cometeu o crime tinha apenas 19 anos de idade. Ele era aquele tipo de aluno descolado em que vemos em filme de faculdade, um rapaz popular e bem divertido. Ninguém imaginava nem de longe que Austin poderia cometer um dia atrocidades parecidas como a que ele cometeu. Austin morava com sua mãe Mina Rolf. Seus pais estavam divorciados. Porém, mesmo morando com sua mãe, Austin tinha contato com seu pai, pois ele havia se mudado apenas para alguns quarteirões de distância. Austin tinha uma irmã mais nova, ela se chamava Allie. A família residia no condado de Martin, na Flórida. As vítimas de Austin se chamavam Michelle e John Stevens. Na época do crime, Michelle tinha 53 anos de idade e John tinha 59 anos de idade. O casal vivia em paz, aproveitando a aposentadoria na companhia um do outro. Eles viajavam bastante e eram vistos por amigos, parentes e vizinhos como boas pessoas. O casal tinha 2 filhos. Esses se chamavam John e Ivy. Eles eram casados há 19 anos e amavam sair para pescar. O casal tinha uma ótima ligação com seus filhos. Além disso, John e Michelle haviam se tornado avós recentemente e estavam ansiosos para conhecerem o seu neto. Neto esse que era filho de John. John filho morava em outra cidade com sua esposa e filho, e Ivy havia acabado de se mudar da casa dos seus pais para morar sozinha. Michelle era conhecida por ser meiga e gentil não só com seus filhos, mas sim com todos. John era um cara super bacana e bem comunicativo. Ele era aquele tipo de pessoa que aonde chega faz amizade com todo mundo. Michelle e John não tinham nenhum vínculo com Austin. Não eram parentes, não eram amigos e não eram vizinhos. Aí a gente se pergunta, se eles não tinham nenhum tipo de vínculo, como foi que eles se encontraram e como essa fatalidade aconteceu? Bom, vamos tentarmos entender isso voltando um pouco no tempo, antes do assassinato acontecer. Depois da tragédia, a família de Austin contou às autoridades que o jovem estava tendo comportamentos bem estranhos e incomuns. No dia 14 de agosto de 2016, Austin acordou se sentindo bem estranho e mostrou à sua família que não estava nada bem. Austin contou à sua mãe naquele dia que tinha superpoderes e que tinha sido enviado para a Terra para ajudar pessoas. Há alguns dias antes do crime, os pais de Austin viram ele fazer algo bem estranho. Austin estava tirando a cama e seus pertences de seu quarto e levando para a garagem. Quando seus pais viram aquilo, perguntaram por que ele estava fazendo isso. Austin disse que ele acreditava que na casa havia um demônio circulando. Os pais acharam aquilo bem estranho, porém deixaram passar achando que era coisa de adolescente. Uma noite, Austin foi visto por sua irmã vagando pela casa como se fosse sonâmbulo. Na mesma noite, ele contou para ela que tinha o poder de abrir portas trancadas. No dia seguinte, Austin apareceu na porta de um amigo do nada. Esse amigo se chamava Samuel. Austin perguntou a ele a sua data de nascimento. A pergunta foi bem estranha, porém, o mais estranho foi que depois que o amigo respondeu, Austin foi embora sem dizer nada. Minutos depois, Samuel ouviu alguém bater na sua porta novamente. Quando ele atendeu, viu que era Austin, só que dessa vez ele estava se comportando normalmente. Os dois conversaram um pouco e decidiram irem para a praia. Na praia, os dois amigos começaram a conversar. Foi uma conversa sadia durante um bom tempo, porém, não demorou muito para Austin começar a falar coisas estranhas novamente. Austin contou a Samuel que era meio animal e meio humano.
O amigo não entendeu nada, mas deixou o assunto para lá. Um dia antes do assassinato, Austin e seu pai saíram para passear. No passeio, o pai de Austin descobriu que ele estava andando com uma faca. Eles haviam encontrado 2 cascos de tartaruga e Austin pegou a faca para aparentemente tentar abrir os cascos. O pai ficou bem surpreso com aquilo e disse para Austin guardar a faca. Austin parece não ter gostado muito da repreensão e saiu de perto de seu pai. Minutos depois, Austin voltou a ficar perto de seu pai. Ele estava aparentemente mais calmo e agindo normalmente. Os dois estavam com fome e resolveram irem atrás de um lugar para comer. Austin e seu pai encontraram um bar esportivo. Eles entraram e se sentaram. Os dois fizeram seus pedidos. Poucos minutos depois, Austin começou a ficar impaciente e fez reclamações a seu pai, dizendo que a comida estava demorando demais. Seu pai disse para ele ser mais paciente, porém, Austin ficou mais irritado e foi embora. Austin voltou para casa a pé. Ao que parece, o local em que ele e o pai estavam era perto da casa de sua mãe. Chegando lá, Austin foi pego por sua mãe fazendo algo completamente insano. Austin estava mexendo na cozinha e fazendo bastante barulho. Quando sua mãe chegou no cômodo, viu Austin aproximando o gargalo de uma lata de óleo em sua boca. Quando ela viu a cena, gritou para que ele parasse com aquilo, e ele parou. A atitude de Austin foi bem estranha aos olhos de sua mãe, porém, não foi nada muito alarmante para ela. Minutos depois, Austin voltou para a cozinha, e dessa vez, ele queria comer queijo misturado com óleo. A mãe dele chegou na cozinha e pegou ele comendo a mistura estranha. O pai de Austin fez uma ligação para sua mãe. Ele queria saber se Austin havia chegado em casa e contou que o filho havia saído aborrecido do local em que eles estavam. A mãe contou o que tinha acabado de acontecer e, após ficar a par de tudo, o pai de Austin pediu para que ela voltasse com o filho para o bar. Chegando lá, Austin viu que seu pai estava bem furioso. Quando Austin se sentou, seu pai deu uma bronca nele e disse para ele parar de agir daquela maneira. Os dois então começaram a discutir e o pai de Austin o agarrou pela camisa. Austin se enfureceu e levantou o punho para dar um soco em seu pai. Porém, ele acabou freando o soco e saiu correndo do bar em que eles estavam. Quando Austin saiu do bar, já era de noite. Ele começou a caminhar sem rumo e desorientado. Michelle e John costumavam a ficar em sua garagem todas as noites assistindo TV e conversando com seus vizinhos. E nessa noite, eles estavam fazendo exatamente isso. Austin estava andando pela calçada quando percebeu a presença do casal na garagem. O jovem atacou o casal aleatoriamente. Michelle e John foram surpreendidos brutalmente. Austin matou as vítimas a facadas e, após tê-los matado, começou a morder o rosto de John e mastigar. Os gritos do casal foram ouvidos por um vizinho próximo chamado Jeff. Jeff saiu de sua casa para ver o que estava acontecendo e, quando chegou do lado de fora, viu Austin atacando o casal. Jeff ainda tentou intervir, porém, Austin o atacou e o esfaqueou. Mesmo ferido, Jeff voltou para sua casa e acionou a polícia sobre o ataque descontrolado de Austin. A polícia chegou rapidamente no local e viram Austin sobre o corpo de John arrancando pedaços de carne do rosto dele. Não foi fácil conseguir conter Austin, pois além de ser muito forte, ele estava completamente descontrolado. Um dos policiais deu vários eletrochoques nele, mas mesmo assim, Austin estava conseguindo resistir. Mais de 4 policiais relutavam contra ele para tirá-lo de cima da vítima. Nesse momento, os policiais puderam ouvir Austin fazendo barulhos semelhantes ao de um animal selvagem. Ele rosnava e rugia. Austin havia matado Michelle e John na garagem, mas depois arrastou John para a calçada, local em que ele foi encontrado pela polícia. No local do crime foi encontrado uma faca, a mesma faca que Austin havia tirado do bolso quando estava com seu pai. Depois que o jovem foi contido,
Todos acharam que ele estava sob efeito de drogas e quando ele estava dentro do carro começou a gritar pedindo ajuda e dizendo que havia comido algo estragado. Austin começou a cuspir pedaços de carne no chão e após isso pediu para que os policiais atirassem nele, pois ele queria morrer. Austin então foi levado a julgamento. O principal ponto de contenda no julgamento foi o estado mental dele no momento dos ataques. A defesa alegou que ele estava sofrendo com uma doença mental grave, enquanto a acusação argumentou que ele estava sob influências de drogas sintéticas. Ambas as partes apresentaram especialistas para apoiá-los em suas posições. A decisão de considerá-lo não culpado por motivo de insanidade foi baseada na avaliação de que ele estava legalmente insano no momento dos crimes e, portanto, não era responsável por suas ações. Os pais de Austin emitiram um comunicado dias depois expressando condolências à família. Eles também pediram desculpas ao vizinho Jeff, que foi esfaqueado enquanto tentava ajudar o casal. Em novembro de 2019, Austin foi considerado não culpado por motivo de insanidade pelos assassinatos. É muito triste saber que vidas foram ceifadas dessa forma. Fico triste também por Austin. Ele tinha uma longa vida pela frente para aproveitar, mas infelizmente acabou tendo seus sonhos destruídos por ele mesmo. Ninguém sabe o que de fato fez ele cometer os crimes, pois depois de um exame foi descoberto que ele não estava sob efeitos de drogas. Por isso, o caso é um verdadeiro mistério. Bom, espero que tenham gostado da forma em que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.